Lucas, capítulo 18, 9 a 17. Essa é uma perícope dentro da série trienal C, privilegiando o Evangelho de Lucas. As leituras que acompanham são o Salmo de número 5, um texto de Gênesis 4, 1 a 15, e depois a parte final da segunda carta a Timóteo, capítulo 4, 6 a 8 e 16 a 18. Essa é a conhecida, ao menos a primeira parte, é a conhecida parábola, assim chamada, parábola do fariseu e do publicano. E a gente precisa, antes de mais nada, discutir em que sentido é uma parábola, como se usa o termo parábola. Mas vamos primeiro ao texto, começando esse primeiro versículo, que é o versículo 9. Eipen de kai prostinas tus pepoitotas efheautois hoti eisin dikaioi, kai exutenuntas tus loipus ten parabolentauten. Essa perícope tem conexão com a perícope anterior, que é Lucas 18, 1 a 8, talvez pela própria menção de pessoas justas, os dikaioi. Na perícope anterior aparece esse conceito de fazer justiça, mas também vai aparecer a conexão mais específica no versículo seguinte, no versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar, ou seja, na perícope anterior, Lucas 18, 1 a 8, aparece esse estímulo a orar sem cessar. E aqui agora, 2 homens vão ao templo para orar. Existe uma sequência, assim, que facilita para quem quer memorizar o texto, né? A mesma temática continua, embora seja diferente. A exemplo de Lucas 18, a parábola do juiz iníquo, que traz a chave pendurada na porta de entrada e não na porta dos fundos, ou seja, a explicação da parábola aparece no começo, também essa traz essa explicação ou chave no começo. Ela é uma história contada para aqueles que confiavam em si mesmos, que eram justos e desprezavam os demais. Então, não diz quem contou, porque o Evangelho simplesmente continua a narrativa, né? Então, ele falou para alguns dos que confiavam em si. Pepoitotas, essa é uma forma um tanto quanto rara do verbo peito, né, que é confiar, e é uma forma de particípio perfeito, né, com a reduplicação ali, o pepoitotas, né? Efheautois, em si mesmos, que eram justos e desprezavam os demais. De certa forma, também um contato com o juiz iníquo, né, que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Então, aqui temos um pequeno eco ou um reflexo daquele juiz iníquo na figura de um fariseu. E o texto diz que é uma parábola, parabolene. Só que nesse caso aqui, a parábola não tem o sentido que normalmente tem. Aliás, parábola é um termo genérico, um termo amplo nos evangelhos. Parábola pode significar um símile, uma comparação, como, por exemplo, o bom pastor, ou a parábola da ovelha perdida. Não é bem uma parábola, é uma comparação, um símile. Parábola pode ser um provérbio, pode designar um provérbio, como em Lucas 4. E parábola, o termo parábola pode também, no sentido subordinado, designar uma ilustração. E existem algumas dessas. Por exemplo, o bom samaritano é uma ilustração. O samaritano não representa ninguém, ele é ele próprio. Então, em Lucas, algumas das parábolas de Jesus são, a rigor, ilustrações, ou histórias que ilustram alguma coisa. Por quê? Porque os personagens não representam ninguém. Nesse caso aqui, o fariseu é ele próprio e o publicano é ele próprio.
Não existem dois níveis no caso dessa parábola. Então, é preciso entender bem o termo parábola nesse caso aqui. Então, no versículo 10, 2 homens subiram ao templo, o templo ficava no alto de uma colina, né? Então, a rigor, sempre se subia ao templo para orar. É o que está colocado aqui, então. Um era farisaios e o heteros, o outro era telones. Não há nenhuma caracterização. Não se diz, o fariseu era um hipócrita, o publicano era uma pessoa desprezada, era uma pessoa desqualificada para o culto, nem deveria ter acesso ao templo porque ele era impuro pelo seu contato com os gentios. Embora geralmente se diga que o publicano era odiado porque ele extorquia, porque ele cobrava impostos para aqueles que estavam ocupando a terra, aqueles que haviam tomado posse dela, no caso os romanos. Mas do ponto de vista dos fariseus, havia também essa questão de estar sempre em contato com pessoas, especialmente com dinheiro, que, né, tem esse caráter de impuro. Então, isso não está explícito nos evangelhos, por que eles eram odiados. Mas, de novo, temos dois personagens assim, radicalmente opostos, né? O fariseu, o suprassumo da piedade, e o publicano, que era o mais desprezado de todos, mesmo que isso não esteja explícito aqui no Evangelho. Versículo 11. O farisaios stateis pros heauton tauta proseucheto. O fariseu parado, né, em pé, acho que normalmente se orava em pé, né? Pros heauton, para si mesmo, essas coisas orava. E aí agora vem a oração. Mas antes de entrar na oração dele, se é que ela é a oração, é preciso discutir uma pequena ambiguidade no grego. Nós temos a locução pros heauton, para si mesmo. Ela está entre duas formas verbais. Stateis, parado, pros heauton. Então, como ela está em cima do muro ou entre duas formas verbais, ela pode tanto ir com o que vem antes, como pode ir com o que vem depois. Então, uma das formas de entender isso seria que ele estava parado sozinho, para si mesmo. É uma possibilidade. A outra possibilidade é que ele estava parado e então estas coisas ele orava para si mesmo. E essa, até porque existe uma variante textual que dá a entender, que ao menos houve copistas que entenderam o texto nesse sentido. E parece mais rico, mais significativo dizer que, quer dizer, não há nada de especial em dizer que ele estava parado sozinho para si mesmo, mas há um significado em dizer que ao orar, ele orava para si mesmo. Na verdade, essa oração não passou do teto, ela ficou ali mesmo, porque muito antes de orar, ele estava se elogiando a si mesmo. Dizendo, que oração é essa? Deus é simplesmente uma fórmula que ele usa, ele não se dirige a Deus, não tem nada a dizer a Deus. Ele diz, né, Deus, né, ó Theos, Eucharistosoi, dou graças a ti porque não sou como os demais homens. E aí ele segue enumerando, né, Harpages, Adikoi, Moichoi, e kai hos hutos hotelones. Então ele não é igual aos outros, que são harpages, eles são roubadores, diz a tradução de Almeida, mas a ideia harpazo é fazer rapina, ou seja, pegar dos outros até por força, quer dizer, extorquir, essa ideia. Então essa é uma caracterização. Injusto, adúltero, e o telones, o publicano, é colocado na mesma categoria. Quer dizer, todos esses termos aqui são termos pesados, né? E aí você vê que o fariseu coloca o publicano dentro dessa mesma categoria, né? Pessoas injustas, pessoas que praticam extorsão, pessoas adúlteras, né? E esse telones. O interessante, acho que isso seria uma coisa a investigar,
Existem trechos nos Salmos, existem orações parecidas assim. Eu tenho anotado a margem aqui do meu Novo Testamento grego, Salmo 17, 3 a 5. Há momentos em que o salmista louva a Deus honestamente, sinceramente, dizendo: eu te dou graças a Deus que eu não sou um ímpio, né? Eu não sou como as outras pessoas. Eu acho que há um momento em que se pode dizer isso, mas aqui o espírito é que é errado, né? Quer dizer, ele diz assim, mas eu estou me comparando com os outros, né? Quer dizer, eu acho que nós podemos louvar a Deus porque Ele nos fez quem nós somos, Ele nos fez seu povo, Ele nos deu uma integridade, mas isso não significa que vamos desprezar os demais. Esse é o problema desse fariseu aqui. E ele segue agora descrevendo a sua conduta. Versículo 12. Nesteu disto sabato. Jejuo 2 vezes, o dis é o nosso bis, né? Ele é 2 vezes tu sabato. Esse sabato é o sábado, né? Só que sábado, no grego do Novo Testamento, tem também o significado de semana. Seria um absurdo dizer eu jejuo 2 vezes ao sábado. Então, existe a expressão o primeiro dos sábados, o primeiro dia da semana, que é o dia em que Jesus ressuscitou. Então ele jejua 2 vezes. O Antigo Testamento, na verdade, estipulava o jejum de um dia, o dia da expiação. Mas aí os fariseus quiseram ser mais piedosos do que Deus e suplementaram. Disseram, não, 1 dia por ano? O que é isso? Deus nem vai olhar isso. Então, nós temos que jejuar mais. E eles, então, estipularam 2 dias por semana, segunda e quinta-feira. Depois, evidentemente, os cristãos, entrando mais ou menos na mesma toada, eles estipularam também 2 dias de jejum na semana. A quarta e a sexta. A sexta, então, se justifica, evidentemente, porque foi o dia da semana em que Jesus foi crucificado, aquela coisa toda, né? Então, essa é a fala do fariseu. Apodekato pantahosaktomai. Dou o dízimo de todas as coisas que eu adquiro, que eu ganho. A antiga Almeida, a revista corrigida, diz tudo que possuo. E aí tem gente que já fez campanha de dízimo aí pela televisão, coisa assim, né? Dizendo que a pessoa tinha que dar o dízimo de tudo que possui, ou seja, de tudo que tem dentro de casa, do que já comprou, né? Mas isso não é o que o fariseu está dizendo. Ele está dizendo tudo que cai na minha mão, tudo que eu adquiro, tudo que eu ganho, tudo que eu produzo, disso eu dou o dízimo. Eles, na verdade, iam além disso. E quando eles recebiam alguma coisa e eles não tinham muita certeza de que a pessoa que produziu aquilo tinha pago o dízimo. Digamos, alguém tinha um animal, vendeu o animal, e ao vender o animal ele daria o dízimo daquela venda. Como o fariseu não tinha certeza de que a pessoa tinha pago o dízimo, ele pagava o dízimo em lugar daquela pessoa para que o dízimo fosse pago. E na visão dos fariseus, o cumprimento pleno da lei era necessário para a vinda do Messias. Havia uma frase mais ou menos nesses termos: se todos em Israel cumprissem o sábado à risca, todos mesmo, sem qualquer transgressão, o Messias viria. Então essa era a expectativa farisaica naquela época. Eles levavam a religião muito a sério. Muito mais a sério do que o próprio Deus, né? Quer dizer, colocando jejuns que não haviam sido estipulados. E esse negócio de dar o dízimo, esse verbo dar o dízimo aparece, na verdade, 4 vezes no Novo Testamento. Então, tem gente que evidentemente diz, o dízimo é uma coisa mais líquida e certa no Novo Testamento. Não é tão claro assim, a começar pelo pouco uso que se faz do verbo dar o dízimo, né? Então, enfim, não é o momento de discutir isso aqui, mas ao menos fazer essa rápida referência. Agora vem o publicano. Ho de telones macroten restos. Mas o publicano, distante, parado, é o mesmo verbo, histeme, não queria nem erguer os olhos para o céu. Então, provavelmente essa era uma postura normal de oração, ficar de pé, olhar para o alto,
eles poderiam, geralmente, em tuas mãos, as minhas mãos levantarei, né? Quer dizer, levantar as mãos era um gesto de oração, não necessariamente juntar as mãos, mas erguer as mãos, quase como na atitude de dizendo, estou de mãos abertas esperando receber as coisas boas que tens para mim. Então o que ele disse? Ele disse, ho theos hilasteti moi to hamartolo. Ó Deus, tem compaixão, tem pena de mim, o pecador. Ele não diz nada a respeito de si que não seja isso, pecador. E se a gente quiser forçar isso um pouquinho, a gente pode ver no uso do artigo, antes de hamartolo, esse to hamartolo, dizer o pecador. Ele não apenas diz eu sou um pecador, ele diz eu sou o pecador. Talvez dizendo isso que ele acabou de dizer um pouquinho antes ali, né, o fariseu acabou de dizer, isso serve para mim. Quer dizer, esse sapato me serve, eu sou aquele. Ele reconhece isso e ele se coloca no dativo. Tem pena de mim, hilasteti moi. Então ele não tem nada a apresentar, mas de certa forma tudo a pedir e se coloca na condição de pecador diante de Deus. E essa oração também se encontra nos Salmos. Né? Eu mencionei antes Salmo 17, agora se quiserem conferir, Salmo 34, 6 e 18. Esses salmos, nesses salmos o salmista se coloca como esse publicano, na condição de uma pessoa carente, dependente, pecadora. E agora Jesus conclui no versículo 14, digo a vós, katebe hutos dedikaiomenos. Esse desceu justificado. De novo, é uma forma passiva, ele desceu justificado para a casa dele em lugar daquele, ou não aquele. Aquele é o que foi mencionado em primeiro, que no caso é o fariseu. Às vezes as traduções explicitam, dizendo que o publicano desceu justificado e não o fariseu. E agora vem a aplicação. Uma frasezinha que ocorre em vários outros lugares na Bíblia, nos Evangelhos, e que é um princípio fundamental nos Evangelhos, ou, digamos assim, um princípio fundamental do reino de Deus. Porque todo o que se eleva a si mesmo será rebaixado, será humilhado. E o que se humilha a si mesmo, esse será exaltado. E aí, de novo, essas formas de passivo divino, tapeinotesetai e hypsotesetai. O uso da voz passiva permite que se deixe oculto quem faz essa ação. Mas quem vai fazer isso é Deus. Por isso se diz esse passivo é um passivo divino, e que é uma maneira indireta de dizer que Deus vai fazer isso. Ele vai inverter. E esse princípio já aparece lá no Magnificat, né? Derrubou dos seus tronos os poderosos, né, e exaltou os humildes. Então essa inversão que Deus promove, que aparece já lá no Magnificat de Maria, em Lucas 1, 51, 52. Normalmente essa história terminaria aqui, porque aqui termina a parábola do fariseu e do publicano, ou então essa história do fariseu e do publicano, porque eles simplesmente são típicos, eles são representantes, evidentemente, de dois tipos de pessoas, mas eles são um fariseu e um publicano, eles simplesmente uma parte pelo todo, eles não representam outras pessoas, enfim, né? Esse é o fim dessa história, dessa narrativa. Mas, significativamente, a perícope foi estendida. E ela vai até o versículo 17. E, de certa forma, a gente poderia dizer que ela deveria ir adiante. Mas aí ficaria muito longa, talvez. Vamos ver até onde ela vai. No versículo 15... né? Talvez num outro momento, mas na sequência do Evangelho aqui, pros eferon de auto kaita brefe, hina auton hapteta. Aí vem o episódio em que Jesus abençoa as crianças.
Então traziam a ele também as crianças. E aí o termo é significativo, tabrefe, brefos, pode inclusive designar, como no começo do Evangelho de Lucas, uma criança ainda no ventre da mãe, o brefos. E aqui, evidentemente, é uma criança pequena, é uma criança que está nos braços ainda. Não são meninos de 5, 6 anos, são crianças pequenas, pelo uso do termo. Depois Jesus vai falar da paidia, né, que são os pequeninos, mas aqui o termo é importante. Então são as criancinhas, né, para que Jesus as tocasse. Esse tocar é um pouco complicado, né? Dá a ideia de, dependendo de como você lê, Jesus as tocasse no sentido de tocar embora, né? Mandar embora, mas é que Jesus coloque as mãos nelas. E essa é uma outra maneira de dizer para que ele as abençoasse. E os evangelhos, especialmente o paralelo em Marcos, coloca isso, que eles trouxeram para que Jesus as abençoasse. E abençoar normalmente era feito com uma espécie de imposição de mãos. E agora entram em cena os discípulos, né? Vendo isso, idontes hoi matetai epetimon autois. De novo, uma forma de imperfeito, quer dizer, eles repreendiam ou começaram a repreender essas pessoas. Quem eram elas? Né? As mães, bom, o texto não diz. É típico das narrativas bíblicas que elas sejam bastante sucintas, econômicas quanto aos detalhes. Mas Jesus pros ekalesa to auta. Jesus chamou para junto de si auta. Quem? As criancinhas. Evidentemente, se estavam no colo das mães, elas foram trazidas pelas mães, dizendo, e agora vem a famosa passagem, né? Afete tapaidia ergestai prosme, kai me coliete auta. Deixem as crianças, os pequeninos, virem a mim. E aí a nossa Almeida, hoje nós já, na nova Almeida, estamos mudando isso, não os embaraceis. O que é isso, não os embaraceis? A antiga Almeida corrigida tem o verbo impeçais, impedir. Então a gente hoje, de forma mais natural em português, se diz, deixem que venham a mim os pequeninos e não os impeçam. Quer dizer, não coloquem barreira, não digam, não, vocês não podem se aproximar de Jesus. Pois, tongar toiuton estinhe basileia tuteu, porque dos tais é o reino de Deus. Não é simplesmente, ele não está simplesmente dizendo, aqueles que são como eles, porque isso, aí Jesus estaria mudando de assunto, ele estaria dizendo, deixe que eles venham, porque todos os que são como eles, para eles é o reino de Deus. Jesus, não, o reino de Deus é deles. Né? Dos tais é o reino de Deus. Amém, lego rimen. Em verdade, né? Por certo, digo a vós, quem porventura não receber o reino de Deus como uma criança, agora sim, agora vem a outra, né? Quer dizer, o receber a criança, o receber o reino é como criança. Quer dizer, na verdade, ninguém recebe o reino de Deus a menos que o receba como criança. De que forma? Sem trazer todos os seus méritos nas costas, ou sem desfraldar todos os seus feitos, dizendo, tudo isso eu já fiz. Né? Estilo assim o fariseu. Diz, não tenho nada a apresentar. Né? Eu tenho tudo a receber. Nesse sentido, a inclusão dos pequeninos no reino de Deus é o melhor exemplo da justificação pela fé. Porque eles não têm nada a apresentar, eles não têm obra nenhuma, não fizeram nada. Eles só têm a receber. Então, a sola graça, só a graça de Deus se mostra, especialmente no caso dos pequeninos. E de todos os outros. Não há diferença entre pequenos e grandes. Né? Quem não receber como uma criança não vai entrar nele. Ponto final. Então, essa extensão da perícope é significativa, porque esse publicano, esse que está ali, ó Deus, tem compaixão de mim, tem pena de mim, pecador, ele continua na figura das crianças. Ou seja, esses que se humilham, esses que são humildes, que não têm nada a apresentar e que são elevados e engrandecidos por Deus, são esses pequeninos que Jesus acolheu. E a história, o Evangelho continua, né?
Então chega agora um archon, no versículo 18, isso não é mais parte da perícope, mas o pregador poderia continuar e dizer, aí chega alguém e diz, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E agora ele diz assim, quer dizer, mas isso tudo eu já fiz. Então aí, aqui agora aparece o companheiro do fariseu, na figura desse assim chamado jovem rico, que diz, isso aqui eu já fiz tudo, tem alguma outra coisa que eu preciso fazer? Então, vejam como uma história complementa a outra. E essa continuação do Evangelho aqui é significativo. Agora, finalmente, voltando aos textos que foram escolhidos para esse dia, né? Caim e Abel, Gênesis 4. Né? Quer dizer, de novo, ali você tem um que é aceito e outro que não é aceito. Então, esse é o paralelo mais evidente com essa história do Evangelho, né? do fariseu e do publicano. Gênesis 4, 1 a 15. 2 Timóteo 4, 6 a 8 e 16 a 18, como de costume, a epístola segue o seu caminho próprio. Ela não foi escolhida em função do Evangelho, ela foi escolhida numa leitura seriada. Mas, como costuma acontecer, quando menos se espera, tem uma conexão. Né? A gente diz, não vai conectar. Conectou. Né? Paulo diz assim, o ex-fariseu, né? Completei a carreira. A coroa está reservada. Mas ele nunca diz assim, eu fiz tudo isso. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Ele não apresenta nenhum mérito. Ele não se coloca como fariseu nessa confissão final que ele faz, aqui no final da segunda carta a Timóteo. E o Salmo 5, então, ele introduz isso muito bem, né? Esse tema dos dois homens que foram orar, né? Salmo 5, versículo 3, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Depois, no versículo 5, os arrogantes não permanecerão na tua presença. Aí está aquele, Deus, fiz tudo isso. Esse é o fariseu, né? Odeias todos os que praticam a iniquidade. Depois, o 7, eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Tá? Então, essa é a atitude do publicano. A gente nem mencionou, acabei nem mencionando que o publicano batia no peito, que naquela cultura é uma forma de contrição. Em nosso contexto, evidentemente, bater no peito é uma forma de expressar orgulho. Né? O cara faz o gol, sai batendo no peito, eu fiz o gol. Né? Em algumas culturas, como na África, por exemplo, as pessoas batem na cabeça para indicar, ou então batem na barriga. Né? E para nós, onde é que nós vamos bater? Né? Quer dizer, para indicar que estamos, né? De repente, a pessoa começa a arrancar os cabelos, sei lá. Mas enfim, esse é aqui no Salmo o protótipo do nosso publicano. E depois, a partir do versículo 8, aparece então o contraste. Guia-me, Senhor, na tua justiça por causa dos meus adversários e declara os culpados. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, cantem de júbilo para sempre. Né? Pois tu, Senhor, abençoas o justo. Então ali tem os adversários, aqueles que são arrogantes e aqueles que são justos. O Salmo 5, então, é um salmo muito apropriado para essa temática da história do fariseu e do publicano. Então as várias leituras escolhidas para esse domingo, elas formam um todo, até rico demais para se explorar numa única pregação. Mas é bom sempre, mesmo que se privilegie o texto do Evangelho, fazer a conexão, aproveitar as leituras que foram feitas, porque esse é o texto bíblico, ou esses são os textos bíblicos que já foram colocados para dentro da mente dos que estão presentes no culto, e é bom sempre recuperar algum desse material e incluí-lo na mensagem para torná-la mais rica em termos até de material bíblico.
Então esta é a perícope para hoje, Lucas 18, 9, não até 14, mas até 17. E quem sabe até um pouco mais. Sempre é bom ampliar o texto, especialmente se isso enriquece a pregação.